Bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, segundou! Olha que delícia! Gente, é isso que eu digo. Olha que coisa linda. Gé, Neuza, Paty, Fer. Que delícia! Bom dia! Bom dia, Gé! Nossa live 15/21, gente. Bom dia, Tassi, Vani, Sabre. Delícia. Tati, bom dia. Tati, parabéns pelo evento de vocês, foi incrível. Bom dia, Dênia, Carol. Coisa boa, gente, coisa boa ter vocês aqui. Hoje nossa live, né, 15/21. Vocês viram, gente, como o tempo passa? Viu como passa esse tempo louco? Bom dia, Douglas. É muito... A gente... Anderson, bom dia, Sinara. Quando a gente fala, né, 21 dias, parece um monte. Quando a coisa é boa, a gente não vê passar. E, gente, Lari, olha... Não, gente, tô falando dessa turma aqui. Tá sensacional. Claudinha entrando, a Mari. O que eu quero dizer pra vocês é exatamente sobre vocês estarem aqui. Teve uma das lives, e eu não me lembro qual live delas foi, porque eu falei muito mesmo, né? Que diz que querer é para muitos, persistir é para poucos. Querer é para muitos, persistir é para os especiais. E eu quero dar parabéns para vocês que estão aqui comigo. Por quê? Porque eu sei que muitas vezes na rotina de vocês, 21 dias parar 1 hora por dia, ou na rotina de vocês, 7 da manhã ter que parar, né, e se organizar para assistir uma live, muitas vezes interfere na rotina. E eu quero dar parabéns, porque querer é para todo mundo, persistir é para poucos, né? Bom dia, Dani. E é muito de encontro com o que a gente vai falar hoje, a virtude de hoje, a virtude que a gente vai trabalhar hoje. O Douglas, parabéns para nós, pois queremos coisas melhores. Eu falei que nós somos um bando de loucos querendo fazer a vida dar certo. E é isso que motiva, né? E é isso que deixa a gente muito mais com vontade, muito mais afim que dê certo. E eu fico muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês todo esse movimento de virtudes, porque eu realmente acredito que uma vida melhor, que uma vida próspera, ela precisa ter essas virtudes fortalecidas. A gente veio das primeiras 7 lives falando sobre as antivirtudes, sobre aquilo que faz com que, de certa forma, a gente não consiga alcançar, né, os nossos resultados. Os outros 7 dias faz com que a gente... Peraí, escutei pezinhos chegando. Bom dia, João. Meu amor. Pequenininho acordou. Vai tomar seu mamá, meu bem. Os outros 7 dias, eles são sobre a gente entender o que a gente precisa para evitar, para fortalecer as nossas virtudes. E esses dias de ontem para cá vai ser sobre as virtudes, como a gente fortalece, o que a gente precisa olhar. Então vai ser uma construção muito legal dessa nossa caminhada, né? Bom dia, Estela. Bom dia, Mari. O Douglas, João Praieiro com óculos Ray-Ban. Não, né? Pessoa aqui demorou mais de 35, 40 anos para ter. O bonito ali já é de óculos. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito, mas assim, ó, toda live eu falo isso, né? Vocês já devem estar cansados de me escutar. Toda live eu digo, essa live é a melhor. Aí no dia seguinte eu venho, não, é de hoje. Mas e por que a live de hoje, pra mim, ela é especial pelo assunto? Porque a virtude da fortaleza, ela é uma virtude que pra mim, ela realmente muda o olhar pra vida,
tá? Por que eu digo que muda o olhar para a vida? Porque a virtude da fortaleza, ela muda a forma que a gente encara as situações de vida. Ela muda a forma como a gente encara os processos que estão acontecendo. Ela muda a forma como a gente encara, além dos processos que estão acontecendo, as situações de vida que a gente quer que aconteça, né? Então, a virtude da fortaleza, para mim, por que eu trouxe ela na sequência como uma das primeiras, né? Porque realmente, assim, para mim, eu acho que pra gente realmente ter a virtude da fortaleza, a gente precisa ter algo que poucas pessoas têm, e eu fico, na verdade, não. Todo mundo tem, mas poucas pessoas trabalham isso em si, que é a coragem, né? A virtude da fortaleza, ela é trabalhada em cima de a gente ser corajoso, de a gente ser firme, da gente se lançar para um ideal, da gente ser corajoso num ideal virtuoso, a gente ser corajoso num ideal que vale a pena, a gente ser corajoso num ideal que, além de virtuoso e que vale a pena, ele é edificante para a gente e para o mundo. O nosso ideal de vida, ele precisa ser edificante para a gente e para o mundo. Só que isso demanda muita coragem. E por que demanda muita coragem? Porque a virtude da fortaleza, ela é uma virtude onde tu precisa enfrentar situações. E o medo, a insegurança e a falta de virtudes muitas vezes faz com que a gente não faça esse enfrentamento. E a gente, quem tá aqui nas últimas lives, eu não lembro se foi 2, 3 ou 4 lives atrás, né? Mas que a gente trabalhou sobre as questões de medo, né? Como muitas vezes a gente coloca o medo, a gente justifica o medo falando de, mas eu quero ter um pouco mais de cautela, eu quero ter um pouco mais de cuidado, eu vou esperar um pouco para perceber melhor a situação. Muitas vezes essa cautela, ela está escondendo, ela está fingindo, né? Dentro de uma situação onde é o medo que está me paralisando. E a gente viu também, né, nessa última live, quando a gente falou sobre isso, o quanto às vezes a gente deixa de fazer coisas, situações que vão servir muito ao mundo por medo e insegurança. E uma das situações mais graves do ser humano é, em função da sua dor, não fazer o que precisa ser feito para servir ao outro, principalmente quando o bem do outro está em jogo. A gente, né, como profissional da saúde, como terapeuta, como pessoas que servem ao outro nessa questão mais de dores, de adoecimentos, de traumas, de crenças, quando a gente não faz algo que deveria ser feito, ou que a gente sabe no nosso coração que precisa ser feito, por medo, por insegurança, ou por ficar dizendo pra gente mesmo, não, agora não é hora, agora não tenho tempo, agora eu não tenho dinheiro, agora eu não consigo, agora eu não faço, eu estou sendo extremamente negligente com a minha prosperidade. Por quê? Porque eu não estou trabalhando a virtude da fortaleza, balizada no meu medo, e eu não estou servindo ao outro. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. E a gente vê que o mundo está adoecido em relação a isso quando tu serve e quando tem pessoas que desvirtuam o teu servir, quando tem pessoas que debocham do teu servir, quando tem pessoas que zombam do teu servir. Por quê? Porque isso mostra o adoecimento do outro, isso mostra o adoecimento do mundo, isso mostra o adoecimento das pessoas. Eu trago sempre exemplos reais para vocês, né? Vocês sabem, eu falo aqui o quanto a internet facilitou nossa entrega, a entrega do nosso servir, da nossa mensagem para o mundo, né? Só que ele também deu voz para muitas pessoas, e muitas pessoas que não têm o seu servir como movimento de vida. Primeiro, gente, eu quero agradecer também e parabenizar, tá? Eu estou tendo muitas mensagens, muitos directs de Portugal, de pessoas de Portugal que estão acessando o perfil e estão gostando do conteúdo. Então, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui. E aí, o que a gente percebe, né?
que nessa questão da internet trazer muitas pessoas boas e entregar essa mensagem de pessoas muito boas, existem em contrapartida pessoas que usam a sua crença para minimizar a entrega do outro. Hoje de manhã, por exemplo, só para vocês entenderem, né? Hoje de manhã eu recebi uma mensagem dizendo assim, aí vocês, às vezes, meus alunos, né, que estão aqui, meus mentorados, perguntam, né, Mel, mas tu também recebe esse tipo de mensagem? Sim, gente. Hater tem pra tudo que é lado, né? E eu recebi uma mensagem hoje que diz assim, pronto, estudou tudo isso que diz, olha que ótimo, que diz que estudou e diz que vai ensinar os outros, é mágica agora. Gente, olha a dor e olha a crença desta pessoa, porque não é sobre mim que ela tá falando, porque ela não me conhece, né? Ela não sabe, porque sim, que foram 18, agora esse ano 19 anos, fazendo formações nacionais, internacionais, ensinando, servindo, estando aqui no Instagram, trazendo conhecimento, fazendo as jornadas, que inclusive começa amanhã, para entregar muito, 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 muito conhecimento, como todas as vezes que tem as jornadas acontecem. Só que ela veio num tom de agressão, tentando diminuir e minimizar o meu servir em cima de uma crença e de uma dor que é dela, porque ela é o tipo de pessoa que não serviria ao outro. Ela é a pessoa que não usaria o seu conhecimento, né? Que eu tenho certeza que tem, porque todo mundo na vida tem algum conhecimento, ela não usaria esse conhecimento para o bem do outro. Então o mundo está adoecido a partir do momento em que as pessoas, além de não usar o servir delas para melhorar o mundo, elas debocham, criticam e não acreditam no servir do outro. Então, como o mundo está adoecido, a gente precisa cada vez mais da virtude da fortaleza, que é cada vez mais fazer o enfrentamento disso. Se eu não tivesse a virtude da fortaleza forte, talvez um comentário desse me questionaria, talvez um comentário desse fizesse eu me magoar, talvez um comentário desse faria eu pensar, meu Deus, onde é que eu tô errando? Mas a fortaleza é algo que está sendo, né, bem trabalhado em mim todos os dias. E isso faz com que tu não traga como verdade essas vivências dos outros. Então, vocês entendem que a virtude da fortaleza ela é uma das coisas mais importantes que a gente precisa trabalhar. Ela é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter forte na gente. Bom dia, Rê! Bom dia, meu amor! Então, num espaço, né, construído lá por... vocês sabem que eu vou estar trazendo até para quem está começando a assistir as lives, que é novo aqui, vai reparar que eu trago muitas falas, muitos trechos, né, da Bíblia ou de Deus, de algum santo, mas eu quero que isso, porque é a minha crença, mas eu quero que vocês peguem só a essência do que eu tô falando e coloquem pra verdade de vocês, tá? Não é sobre religiões ou sobre crenças, é sobre eu trago o que faz sentido pra mim, peguem essa essência do que eu tô falando e coloquem na verdade de vocês. E assim, tem São José Maria Escrivá, no momento em que ele em Roma, ele construiu um espaço. E eu estava lendo o livro dele, nas placas, assim, tinha vários lugares espalhados pelo ambiente, onde dizia, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E aí, algumas das pessoas perguntaram para ele, né, eu não lembro exatamente, assim, a forma que o livro traz isso, mas o resumo da informação é esse. E as pessoas perguntaram, né, para ele, por que é que estava escrito vale a pena em tudo que era lugar? E ele teve uma resposta que eu achei maravilhosa, que serve pra gente, pra nossa vida. Que às vezes eu percebo que é uma coisa que eu fico aqui dizendo. Quer ver? Gente, façam isso, assistam isso, façam isso. E tu percebe que às vezes as pessoas não fazem o que tem que ser feito, né? Só que tu fala saber, mostrando que sim, aquilo é pro bem, sim, aquilo é pra ajudar. Aquilo é pra servir, né? E aí São José Maria Escrivá falou que... ele escreveu isso, né, todo esse espaço ali em Roma, porque algumas pessoas, mesmo assim, parecem que não percebem isso. Então, para mim, isso também foi uma das falas dele, no livro dele, num dos livros dele, que foi forte para mim, assim, porque parece algo simples, né? Algumas pessoas ainda não perceberam que a vida vale a pena.
Algumas pessoas ainda não perceberam que ser virtuoso na fortaleza vale a pena. Que fazer o enfrentamento dos medos vale a pena, que fazer o enfrentamento das nossas dificuldades vale a pena, né? Que às vezes foca tanto na dor e esquece de olhar para aquilo que realmente vale a pena. E tem uma fala que eu gosto muito de trazer, né? Que diz assim: nós temos um tesouro da vida e de amor e que nada pode enganar. Isso foi o Papa Francisco que falou. Só que se a gente não trabalha esse fortalecimento, a gente acaba não fazendo o que tem que ser feito. E não adianta, gente. A gente tem que ser esse ser vivo, né? Esse ser vivo de esplendor, de segurança, de amor que a vida traz pra gente. A gente precisa, né? Só que muitas vezes a gente se afasta daquilo que a gente acredita. A gente se afasta, e eu vou falar aqui de Cristo, né? Mas coloquem isso para a realidade de vocês. A gente se afasta muitas vezes de quem vai nos ajudar na confusão, na tribulação, de quem vai nos ajudar numa perseguição. E quando falo perseguição é quando alguém vem apontando o dedo, dizendo que aquilo que tu faz não tá certo, dizendo que aquilo que tu faz não é leal, né? Vou dar o exemplo para vocês desse comentário que eu recebi, que eu falei pra vocês, né? Pronto, mágica agora ajudar os outros. Não é mágica. A diferença é que talvez essa pessoa não esteja acostumada. Só que se eu tô longe dos meus princípios, se eu tô longe de um ambiente que me ajuda a me fortalecer, se eu tô longe daquilo que eu realmente acredito, eu vou começar a pensar o quê? Será mesmo que eu quero ajudar os outros? Será que eu sou de verdade? Será que eu sou uma fraude? Quem é que teve alguma pessoa que trouxe nessas lives, né, em algum dia, que disse que se sente uma impostora? Alguém trouxe esse comentário aqui. E pra mim, a percepção que eu tenho dessa questão de impostora é exatamente o que eu trouxe naquele dia. Só se preocupa em estar, né? Por exemplo, eu me sinto uma impostora. Só se preocupa com isso com quem não é. Só se preocupa em ser um impostor. Só acha que não serve o suficiente, né? Só acha que quem vive, às vezes, essa síndrome do impostor é a única pessoa que realmente não é. E por quê? Porque se importa sobre o seu servir, se importa sobre a transformação que gera, se importa sobre o que está entregando. A pessoa que não se importa, gente, vocês realmente acham que ela se questiona? A pessoa que não se importa com o outro não se questiona. A pessoa que não se importa com o outro não vai estar preocupado sobre se é ou não é. A pessoa que não se importa, ela não tá nem aí nesse sentido. Tanto que tem um ditado que diz, eu não vou saber trazer ele exato para vocês, mas que diz assim: os mais inteligentes sempre acham que falta estudar um pouco. E os mais ignorantes estudam um pouco e acham que tem razão de tudo. Então, ou seja, se vocês sofrem, entre aspas, né, dessa sensação de que sempre falta alguma coisa, de que síndrome do impostor, de que saibam que vocês são pessoas que se preocupam com os outros. A diferença é que tu não pode deixar isso nortear a tua vida, porque se tu deixar isso nortear a tua vida, isso vai fazer com que tu não consiga trabalhar a tua virtude da fortaleza. A Carol botou ufa. Carol, é a realidade, eu tenho certeza de todos nós que estamos aqui. Sabe por quê? Porque quem tá aqui quer se melhorar. E quem quer se melhorar sempre acha que pode servir melhor. Então usem, quando vocês se sentirem travados, procrastinando, quando se sentirem, né, um impostor, vamos dizer assim, parem e façam a leitura consciente disso. Isso só acontece com quem se preocupa. Isso não acontece com quem acha que é dono da razão. Isso não acontece com quem acha que sabe tudo. Isso não acontece com quem não tá nem aí pro outro. Quem não tá nem aí pro seu servir. Quem não tá nem aí se vai entregar pro mundo algo positivo ou não. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Porém, se tu estiver num ambiente, né, onde eu digo todo mundo que sente isso, não estiver num ambiente onde as pessoas te ajudam a passar por isso, vão ter muitas pessoas que vão paralisar e que vão parar. E eu digo pessoas boas. E aí,
Olha que louco isso. Não vão estar executando seu servir, vão parar de fazer o que tem que ser feito, né? Por achar que não são prontas, que não são suficientes, e isso vai fazer com que não leve a sua mensagem para o mundo. Tanto que o título do meu livro, né, aquela frase que eu trago sempre para quem é meu aluno, já cansou de escutar aqui, que é aquilo que eu digo: 1% do que tu sabe pode ser um milagre de alguém. Então, aí, quando tu percebe que uma pessoa, por exemplo, me acessa ali no Instagram, né, debochando ou ofendendo, dizendo que é mentira o meu servir, por exemplo, ela realmente não usa o 1% dela para servir ao outro. Eu uso. Então, a diferença é o quanto tu tá servindo o outro e o quanto tu não tá. E isso vai balizar a tua virtude. Porque a virtude da fortaleza, gente, é enfrentar o medo, enfrentar a dificuldade. E da mesma forma, né, que a gente decide, a gente continua. Quero trazer para vocês, assim, uma parte, né, da Carta de São Paulo, e eu até trouxe ela escrita aqui porque é muito interessante, que diz assim, né, numa oração, ele diz assim: por 3 vezes, olha que interessante isso, tá, gente? Presta atenção. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o apartasse de mim, o mal, tá? Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela totalmente, né? E aí depois numa outra parte, São Paulo continua escrevendo: alegro-me nas minhas fraquezas, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Tudo posso naquele que me dá força. Gente, vamos pegar a essência dessa fala, né? Às vezes a gente não quer fazer o enfrentamento das fraquezas. Às vezes a gente não quer fazer o enfrentamento das dificuldades, e às vezes a gente valida tanto as nossas dificuldades que a gente esquece de validar a nossa fortaleza, a gente esquece de validar quem nos apoia, a gente esquece de validar quem nos dá força, né? Que seja Deus, que seja Cristo, que seja quem tu acredita, que seja o universo, que seja a tua família, que seja um mentor, que seja, não importa quem te dá essa força. O que importa é que tu tenha essa clareza de que na tua maior dificuldade, na tua maior dor, na tua maior fraqueza é onde a tua força se revela, né? Que foi um acordo que eu fiz com quem tava naquela live aqui vai lembrar do que eu vou falar agora. Lembra que eu falei que a gente ia fazer um acordo que nunca mais eu ia escutar, nunca mais eu ia querer escutar de vocês: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho... Parem, eu nunca mais quero escutar essa frase, sabe por quê? Porque a partir do momento em que tu traz ela com veemência, tu tá validando a fraqueza. Tu tem tempo sim, o que falta é organização. Eu, inclusive, tive uma aluna do Forfil que até repostei ela semana passada, tá? Que ela recebeu o certificado do método e colocou lá. Me chamaram de louca, eu acho que foi uma coisa assim que ela falou, mas valeu a pena acordar todos os dias às 5:30 da manhã para assistir às aulas. E ela postou o certificado dela chegando, aquele certificado de extensão universitária. Então, as pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão achar que tu tá errado, as pessoas vão te dizer que isso não é para ti. Só não para, porque quando tu valida isso que tu tá recebendo do outro, muitas vezes tu tá fazendo o quê? Tirando desse movimento, tirando a tua vontade, saindo daquilo que tu sabe. O Anderson trouxe, eu adoro essa frase, Anderson, tu tá certíssimo: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? É exata. Ai, Mel, não é bem assim. É bem assim, sim. E eu vivi isso na pele quando eu estava, vocês sabem dessa história, quando eu estava para abrir, né, uma turma nova do Método Forfil, e 3 dias antes meu Deus do céu, a justiça da vara da infância nos ligou para que a gente fosse buscar o João por adoção. Em 16 horas a gente recebeu a ligação e o nenê chegou lá em casa. Então, naquele momento, eu tinha todos os motivos para dizer o quê? Não, né? Fiquei 9 anos na fila de adoção, o João chegou agora, eu vou viver ele.
e abrir mão do meu servir. Só que se eu faço isso, eu tô sendo negligente com a vida de muitas pessoas que eu transformei. E quem viveu isso comigo foi a turma 5 do Método Forfil. Se alguém é da turma 5 vai lembrar. Foram quase 70 pessoas fazendo a formação do método. Se eu tivesse validado o meu desconforto e dito, mas agora eu não tenho tempo porque eu tenho um bebê que ele chegou de um dia para o outro, eu iria ter deixado de transformar a vida de 70 pessoas, de 70 terapeutas, que hoje transformam a vida de muitos pacientes. Então, eu precisei me organizar dentro da minha fortaleza para conseguir servir, dar conta das minhas dores naquele momento, de tudo que estava acontecendo e mesmo assim servir ao outro. Ó, Neuzinha dessa turma. Por quê? Porque hoje são 70 terapeutas transformando a vida de outras pessoas. Então, essa história de que não tem tempo, ela é como diz o Douglas aqui, né? O tempo é irrisório. A Carol, eu precisava gravar aquelas aulas, sabe? Já combinei com o rapaz para ficar com a cachorrinha, sem desculpa para não gravar. Olha ali, ó, a Carol tinha que gravar umas aulas que na mentoria, Carol é minha mentorada, e a gente tinha negociado que ela tinha que gravar algumas aulas. O que ela fez? Se organizou para gravar, pediu ajuda, fez o movimento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu não quero mais escutar que não tem tempo, eu não quero mais escutar que, eu não tenho dinheiro. Tem sim. Tem sim, sabe como tem? Eu já falei aqui também. Quando eu precisei, eu brinco que eu era a rainha do OLX. Eu pegava coisas de dentro da minha casa e eu vendia para mim pagar algum curso que eu queria, para mim pagar alguma situação que eu precisava, para mim pagar alguma coisa que eu fazia o quê? Inclusive, falei isso, e eu não sei se ela tá aqui nessa live, mas já falei isso em outros momentos. Tem a Cami, que hoje é minha mentorada, que trabalha com a Carol, então, inclusive, Carolzinha, que eu separei vários tênis na época para vender, e eu lembro que ela comprou um tênis meu, eu não lembro se era 50, 60, 70 reais, uma coisa assim, para mim dar conta de fazer algumas coisas que eu precisava. Então, assim, ó, e olha que coisa mais maravilhosa, hoje ela é minha mentorada. Vocês entendem como o servir faz a gente se conectar com pessoas do bem como nós? Então, essa coisa de eu não tenho dinheiro, isso é mentira, porque se tu sabe fazer um bolo, tu faz um bolo para vender, porque se tu sabe fazer uma limpeza, tu vai fazer uma limpeza, se tu sabe fazer uma unha, tu vai fazer uma unha. Então, isso que eu quero te dizer, quanto mais tu valida eu não tenho, tu tá dizendo para ti mesmo que a tua virtude da fortaleza não está acontecendo. Porque é a virtude da fortaleza que faz tu dar um jeito quando tu quer. É o enfrentamento dessa virtude. Eu comprava, quem é mulher aqui vai lembrar mais, os homens também talvez não. Lembra que tinha umas bases de metal na época, de anel, e tu comprava a base, uma colinha e umas pedras coloridas para fazer uns anéis coloridos? Eu comprava pedrinha, as bases, fazia os anéis e saía vender anel, colarzinho e pulseira de miçanga. Gente, lembrando uma outra coisa, no Boticário, não sei se vocês vão lembrar, o Boticário vendia umas amostras, porque eles vendiam amostra de uns perfuminhos pequenininhos assim, então era uma caixa que tinham vários perfuminhos e a caixa custava 70 reais a caixa, e tinha várias amostrinhas, mas eles eram vendáveis, né, não eram pra dar, e eu comprava uma caixa e eu vendia os perfuminhos na cara e na coragem. Então, quando a pessoa me diz assim, mas é que eu não tenho dinheiro. Não, tu não quer. Por quê? Porque se tu quer, tu dá o teu jeito. Eu dei o meu jeito e foi numa época que eu brinco com vocês, que não faz muitos anos. Foi a época que eu brinco, que é a época do arroz e ovo, né? Quem tá aqui comigo sabe o que eu tô falando. Que nós comíamos arroz e ovo todas as refeições, porque era o que a gente tinha pra comer. E tá tudo certo. Entendem? Só que o problema é que a gente não valida a nossa virtude da fortaleza. A gente cai aonde? No vitimismo. Olha que a Tarsi trouxe pra gente. Tem gente que quando você começa a atender, diz que isso é meio de ganhar dinheiro, que terapia é coisa de gente fraca. Ainda fala que a esposa vai ser atendida e dá risada, mas quando vê o resultado da esposa, fica chocado de felicidade. Olha que coisa linda, né? É isso, gente. A gente tem que parar de escutar esse tipo de informação que diz o quê? Que terapia, é bobagem, que terapia é pra ganhar dinheiro. Claro que é nosso trabalho, é o nosso servir pro mundo. Eu preciso receber por aquilo. É o meu trabalho. E quando tu faz esse movimento de receber isso,
pelo teu trabalho, tu começa a prosperar, porque a vida é um equilíbrio de dar e receber. E fortaleza também é fazer o quê? Saber cobrar. Fortaleza é se fortalecer em dizer, não, isso é o meu trabalho e eu vou fazer dinheiro com isso, eu sou próspera porque é o meu servir. O teu servir para o mundo é tudo aquilo que faz com que tu entregue o teu melhor. O servir de um engenheiro é construir um prédio. O servir de um cozinheiro é fazer uma comida gostosa. O servir de uma manicure é fazer uma unha bonita. O servir de um zelador, olhei aqui pro meu prédio, é deixar o prédio organizado. Tudo isso é servir e ao mesmo tempo é o trabalho deles para receber. Por que a gente, como terapeuta e profissional da saúde, tem que servir e não receber? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí tem por exemplo, tem um construtor que vai lá e faz um apartamento que custa 1 milhão. E aí tu vai dizer assim, nossa, eu não tenho condições de comprar esse apartamento agora, ponto, né? Outra coisa é tu dizer assim para ele, como assim 1 milhão? Se fazer prédios é o teu servir, por que tu tá me cobrando o teu servir? Ninguém fala isso, né? Agora, por que para terapeuta as pessoas falam? Aí se é o teu servir, tu não pode cobrar. Qual é a diferença do construtor pro terapeuta? Nenhuma. Só que se a gente não tem a nossa virtude da fortaleza fortalecida, o que a gente faz? A gente entra nessa seara, nessa bobagem de achar que servir não pode ser cobrado, né? A Tarsi botou, a crença está na cabeça dele, porque o método Forfil traz muitos resultados, além de tirar dores. Alguém que já me disse que até a vida flui com mais leveza e abriu caminhos. Gente, o método Forfil, ele transforma vidas. Por mais que, como é que diz aquela menina lá, por mais que ela tenha dito que é mágica, é mesmo, é a nossa mágica. E eu acho isso maravilhoso. É ou não é? Né? Então, Carol, obrigado. Meu crescimento. E a Neuzinha também fez as vendas dela. É isso que eu digo, o meu crescimento, ele não aconteceu no conforto. Por isso que eu não consigo aceitar quando eu escuto de alguém, mas agora não dá, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas, gente, pra mim isso é... Porque eu fui a pessoa que eu consegui fazer esse movimento, então se eu consegui fazer, que não tinha nada demais, de especial no mundo, conseguir, vocês também conseguem. Então, quanto mais a gente valida essas situações de eu não tenho, eu não consigo, a nossa virtude da fortaleza cai por terra. E aí a gente tá fazendo o quê? Tá numa antivirtude a vida toda. Porque a virtude da fortaleza, ela se consolida com o crescimento do esforço repetido. É o esforço repetido que vai fazer o fortalecimento dessa virtude. Bom dia, Juju! Bom dia! Então, essa clareza que a gente tem que ter. A virtude da fortaleza, ela vai ser o quê? Ela vai ser validada sobre esforços repetidos. No dia bom, no dia ruim, no dia que tá fácil, no dia que tá difícil. Lembra que em alguma das virtudes alguma das lives que a gente veio falando que diz que se não há mortificação, não há virtude. O que significa essa mortificação? É a gente matar aquilo que vinha com a gente. E o que é matar isso? É matar a preguiça, é matar a procrastinação, é matar o medo para construir uma virtude dentro desse processo. Eu preciso matar um processo anterior para caber um processo novo. Então, sem mortificação, não existe virtude. E mortificação é fazer o quê? Movimento. É sair da seara do não dá, do não posso, do não consigo, do não tenho, para fazer o enfrentamento da vida. É difícil? Sim. Precisa ser solitário? Não. Porque às vezes estar sozinho faz a gente desistir, né? Eu trouxe algumas frases que para mim fizeram muito sentido no fortalecimento dessa minha virtude, que eu quero trazer para vocês, tá? Que eu acho que vai fazer sentido também para vocês, tá? Que podem servir até de orientação, né? De orientação e em alguns pensamentos que a gente acaba tendo durante esse processo todo de fortalecimento. Então, talvez isso vá servir de ajuda para vocês, porque essas frases, para mim, elas
até trazendo, né, para quem talvez não tá aqui todas as lives, esse caminho que eu trilhei foi um caminho que foi baseado em muitas dores, né? Porque esse caminho ele aconteceu com o falecimento do meu pai, né? O meu pai que eu cuidei dele nos últimos 2 anos da doença, foi no fortalecimento em cima de realmente não ter condições mesmo, né, de ter muita dificuldade nos processos mesmo, de não ter essas condições, e condições de todas as formas que eu falo, tá? Foi durante o momento da adoção do João, onde a gente se viu de um dia para o outro, a vida mudando. Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês foram coisas que me ajudaram muito no fortalecimento, né, dessa virtude, em função de todas essas dores que a gente acabou passando, e onde a gente nunca usou a palavra não tenho tempo, não tenho, não consigo, não posso, né? Então, eu sempre me baseei muito em mentores que eu tenho, porque eu acredito que ali são os meus pontos de apoio forte, né? Eu faço parte de 3 mentorias, que é onde me realmente seguram as minhas pontas quando eu fraquejo, porque isso acontece, e me dizem continua, não para. Então tudo isso melhora muito a forma de ver a vida, né? Então, as orientações que eu acredito que vão ajudar muito na virtude da fortaleza: acostumar-se a dizer não, né? Por quê? Porque trata-se, gente, do não, mas o não em relação ao outro, tá? Não é em relação ao outro, é o não em relação à covardia, é o não em relação a eu acho que eu não consigo, é o não em relação à preguiça, é o não em relação à facilidade, é o não em relação a achar que tudo é simples, é o não em relação a achar que se tá difícil, tá errado. Gente, é o não é em relação ao outro, é em relação a ti, né? Tentar dizer o tempo inteiro não para preguiça, para comodidade, parar de se esconder atrás de algumas situações nas quais tu acha que não são reais, né? Que, por exemplo, não, eu acho que não é para mim. Então, é isso que tu tem que fazer, tentar dizer não o tempo inteiro para isso. A sensação de vontade, de energia, né? Precisar fazer as coisas sem hesitar, conseguir fazer as coisas sem desistir, sem concessão de desculpas, por mais razoáveis que pareçam, né? Por exemplo, se eu falo para vocês hoje assim, que eu quase desisti de fazer uma turma, porque o João, né, um bebê de 3 meses, chegou por adoção em 16 horas, ela não parece para vocês uma desculpa extremamente razoável? Parece, né? Do tipo, meu Deus, ela esperou 9 anos pra fila de adoção acontecer, aí um dia um bebê chega de um dia pro outro, e isso é uma das coisas uma das opções, vamos dizer assim, mais fáceis, né? Mais razoáveis pra desistir. Faz sentido, né, Ju? Só que desistir não é uma opção da virtude da fortaleza. Desistir não é uma opção da fortaleza. Então, naquele momento, eu tinha a possibilidade de desistir. Olha que linda, Ju, ainda bem que você fez, por isso eu estou aqui. A Ju é uma terapeuta forfio que, se é isso, né? Se eu tivesse desistido, quantas terapeutas não teriam se formado no método? Quantos terapeutas não teriam se formado no método? Quantas vidas não teriam sido transformadas? Tanto dos terapeutas quanto dos clientes que eles atendem. Eu tenho hoje, a Ju é uma delas, quantas mentoradas que hoje dão formações, dão cursos e têm alunos. Então, quantas egrégoras, né? Quantas pessoas a gente não teria acessado pela decisão de uma? Se eu desistisse, quantas pessoas também não teriam levado à frente? Então pensem assim, na situação de vocês, se vocês desistirem, quantas pessoas não vão ir para a vida em função da desistência de vocês? Quantas curas não vão acontecer em função da desistência de vocês? Quanta prosperidade para a família de vocês não vão conquistar em cima da desistência? Né? Qual vida que vocês querem ter que vocês não vão ter se houver a desistência? Então, quando a gente fala em assim, não abrir concessões, é sobre isso. Não abrir concessões quando vier os pensamentos
anti-fortaleza e anti-virtudes, né? Outra coisa, as tuas grandes covardias de agora são paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Pesado, né? Essa frase eu gosto muito, 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 muito. Quer anotar? Anotem essa frase. As nossas frases de geladeira, né? As nossas frases. Ô, Ju! Você levou luz para muitas pessoas através das suas decisões. E vocês receberam, é isso que é lindo. Vocês estavam prontos para receber. Vocês não abriram concessões, vocês foram lá e fizeram, isso que é lindo. Gente, isso aqui é as frases das lives. Quem tá fazendo seu caderninho das lives, da série de 21 dias de live, precisa ter isso anotado, tá? Essa frase aqui, ela me mudou muito pra mim, tá? As tuas grandes covardias de agora são, e isso é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. Não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. Pesado, hein? É ou não é real? Ninguém vai chegar no topo sem dar um passo por vez. Ninguém vai viver de terapia de forma próspera, grande, se não tomar micro decisões todos os dias. Decisão de vender o seu trabalho, decisão de captar cliente, decisão de estar num grupo próspero, decisão de ter uma formação adequada. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas que estão aqui dentro dessas 40 e poucas pessoas que estão assistindo a live com a gente, que quer realmente viver de terapia e ter uma vida próspera? Tu quer ver um exemplo? Já se inscreveram na jornada Terapeuta que Cura, que começa amanhã? Tem gente que não se inscreveu. E é uma jornada gratuita, é uma jornada online, de 2 horas por dia de noite. E aí as pessoas não conseguem se organizar para 3 noites assistir conteúdo que vai realmente levar elas para um outro patamar. Por quê? Porque eu não vou brincar na entrega. Eu não tenho receio de entregar. Tem gente que me diz assim, mas se tu entregar tudo, Mel, eu vou entregar tudo. Não tem problema nenhum para mim isso. Aí são essas decisões diárias de consumir um conteúdo bom, positivo, forte, gratuito, mas quer viver de terapia, quer ser forte, quer ser grande, quer ser próspero. Me explica como. Ó, a Neuzinha já tá lá, a Sinarinha já tá lá. Paty, repete a frase, com certeza. Vamos lá, ó. Se alguém, inclusive, quiser digitar a frase enquanto ali pra gente, ou vou fazer um pedido de coração aqui, se alguém anotar essa frase, quando a live ficar gravada, põe lá nos comentários pra gente, por favor. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralela às tuas pequenas covardias diárias. Não pudeste vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. A Tarsi, não perderia esse presente de Natal antecipado que você está nos proporcionando. Gente, vai ser lindo. Eu vou contar um segredo para vocês, um segredo só para quem tá aqui na live, ó, presta atenção. Na aula 2, que vai ser na quarta-feira, eu vou ensinar uma estratégia de captação de cliente. Ó, por que eu vou ensinar? Olha eu contando, né, as coisas para vocês da jornada. Porque vocês vão ter de quarta para quinta, na verdade quinta durante o dia, para colocar em prática. E na quinta de noite eu quero ver quem de vocês em um dia já agendou pelo menos uma sessão do trabalho de vocês no mesmo dia, tá? Então, é isso que eu quero que vocês anotem e estejam comigo ao vivo, tá? Aninha, ai gente, olha essa pessoa maravilhosa. Sou tua mentorada, terapeuta do Método For You, estou inscrita na jornada Terapeuta
próspera, que é a jornada que começa amanhã, a terapeuta que cura, porque sei que sempre tua entrega tem muito insight. Ó, é sobre isso, gente. As pessoas... E olha só que interessante, tá? Olha só, abri um parênteses aqui. Gente, aqui tá. Vou usar a Ana de exemplo, tá? A Ana é terapeuta do método Forfio, é minha mentorada, que é um grupo mais seleto que tem muito acesso a mim. Então é uma pessoa que já consome todo o meu conteúdo pago, tem acesso a mim, tá perto de mim, mas vai estar na jornada, que é gratuito e online. Isso é exemplo. Isso é exemplo, consome tudo que é saudável para ela. E aí tem gente que está fazendo essa situação ser difícil. Ah, mas não é. Tá ali, ó, a Neuzinha. Ah, não, Mel, na quarta eu vou pro voluntariado toda segunda e quarta, mas vou assistir depois, vou estar terça e quinta ao vivo. Isso aí, Neuzinha, esteja terça ao vivo, quarta eu vou fazer, aí quinta de manhã tu assiste o gravado, pra na quinta de noite já ter colocado em prática, hein? A Lu também vai estar lá. Então, gente, é sobre isso, é sobre a gente validar nossa fortaleza, nossa virtude da fortaleza, né? E outra situação que eu quero trazer para vocês aqui é a vontade, né? Não despreze as coisas pequenas. Porque é através do exercício contínuo de negar a ti essas coisas que muitas futilidades ganham a tua vida. Tua vontade precisa ser em primeiro lugar para ti e depois seja chefe da sua vida. Que prendas, empurre e arraste o teu exemplo e a tua palavra com a tua ciência e o teu império. Gente, olha isso. É sobre vocês serem donos da vida de vocês. A Dani, estar na jornada é se abrir para o receber. Muitas vezes não nos damos permissão de receber. Exatamente. Também estarei ao vivo quarta e quinta. Terça tem aula de Sebrae. Ó, te espero lá, Naya. Quarta e quinta. A Naya também é minha mentorada. A Dani é mentorada. A Denise é mentorada. Então, elas são minhas mentoradas próximas. Estão no grupo mais próximo a mim e vão estar lá na jornada, né? Que coisa linda. As jornadas não tem como não aprender. Aprendo sempre. A Dani já deve ter participado de milhares de jornadas, né? E olha que legal, sempre aprende. Então, gente, tragam essa verdade para vocês. Nunca invalidem o pequeno, né? Xé, estarei assistindo, que coisa boa, tá? Nunca invalidem o pequeno. Nunca invalidem. Tu e teu bebê. Nunca invalidem o que é pouco. Nunca invalidem o que vocês acham que não é grande. As coisas grandes só acontecem quando vocês consomem, vivem e validam as pequenas. Nada que acontece de grande vai acontecer se o pequeno não for validado. Eu trouxe o exemplo da jornada porque é um exemplo real. Tem gente que me diz assim, Mel, eu não tenho condições hoje de ser tua mentorada. Condições financeiras. Ok, tá na jornada? A jornada é gratuita. Tá na formação do método do Forfio, que inclusive, gente, essa possibilidade dessa turma que vai abrir vai ser uma oportunidade única e última. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não faz as pequenas coisas, mas fica reclamando que não consegue ter as grandes. Não é sobre as grandes só vão acontecer, gente. Percebam que aqui tá caindo, né? As grandes só vão acontecer se vocês validarem as pequenas. Ó, a Su também vai estar lá. E aí eu pergunto pra vocês, olha só, as minhas mentoradas, que são esse grupo que tá bem próximo a mim, que tem acesso a mim, que tem meu WhatsApp, que fala comigo o tempo inteiro, vão estar consumindo meu conteúdo gratuito. E aí, muitas pessoas dizem que, mas eu não consigo não consigo fazer, não consigo... Gente, esteja ao vivo. Até porque quem se cadastrou na jornada tem que estar no grupo de WhatsApp, porque lá vai rolar brindes, bônus e prêmios. Mas não falei nada, não contei nada, fica aqui. Então, gente, o que eu quis trazer pra vocês hoje da fortaleza, nada acontece por acaso, né? Veio num momento muito, muito, muito significativo pra mim. Por quê? Porque toda vez que eu abro uma semana de jornada, eu abro, agora tá abrindo meu coração pra vocês, eu rezo muito, né, e eu peço muito. Ontem eu fui dormir e eu pedi muito, 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 assim, que Deus me oriente, que eu consiga transformar muitas vidas nesses 3 dias,
da jornada e que eu consiga transformar muitas vidas de terapeutas, de pessoas que querem fazer transição de carreira, de profissionais da saúde que querem estar entregando o seu melhor e que uma fala talvez vá mudar o jogo para essas pessoas, que eu consiga transformar primeiro a vida deles para que eles consigam transformar dos seus pacientes. Então eu sempre peço muito a Deus essa força e esse caminho. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que essas lives de 21 dias, elas não estão só fortalecendo as virtudes de vocês, elas estão fortalecendo a minha também. Elas não estão só fazendo com que vocês olhem para a vida com outros olhares, ela está fazendo com que eu olhe também. Ela não está fazendo com que vocês, só vocês, olhem para as dificuldades e para as dores e para as situações que precisam melhorar, né? Eu faço isso também a cada live, né? Cada live que eu tô aqui com vocês, eu também fico olhando todas as minhas dificuldades, as minhas dores e o que eu preciso melhorar. Então, essa é a egrégora da vida, é a gente se fortalecer, é a gente ter essa fortaleza, é a gente não desistir no primeira dúvida, é a gente não deixar de dar o passo porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque não tem aquilo. A vida tá te esperando, a vida é muito mais próspera, né? Eu falo aqui, vim falando todos esses dias, eu sou a pessoa que eu era uma improvável de hoje estar onde eu tô, né? Por quê? Porque eu não tinha essa mentalidade, e é a mentalidade que muda o jogo pra gente. Parece clichê falar, mas não é. É a mentalidade que te mantém na linha, que te mantém forte, que te mantém fazendo o que tem que ser feito, que te mantém na fortaleza. O meu sonho, quem é minha aluna aqui há mais tempo, nas aulas que a gente faz, porque no método do For Feel a gente tem os encontros ao vivo, né? E eu sempre dizia, meu sonho é morar na praia. E hoje, quando eu olho morando num apartamento que a quadra da frente é a quadra de trás, essa mata maravilhosa, perfeita aqui, eu olho para isso e eu falo, eu fui uma improvável. Eu nunca realmente achei que fosse chegar nesse ponto, mas eu nunca deixei de fazer. Por quê? Porque eu sabia que a vida de dificuldade que eu tinha era uma vida que eu não queria. Isso eu tinha clareza, que eu não queria a vida de dificuldade que eu tinha. Então eu tinha certeza que eu ia fazer algo para mudar. Agora, o que eu ia fazer, eu não tinha essa clareza. Por quê? Desculpa, onde eu ia chegar, eu não tinha essa clareza. Por quê? Porque eu uso aquela metáfora da lanterna, que eu quero dizer para vocês, usem a metáfora da lanterna. Acende a lanterna aqui e caminha só aqueles 10, 20, 30 metros que a lanterna ilumina. Quando tu chegar aqui, tu liga ela de novo, ela vai te dar mais 20, 30 metros. Então faz as coisas por etapas, mas não para. Porque às vezes, se tu quiser iluminar o resultado lá do fundo, tu vai parar, porque ele é muito longe. Tu não tem a clareza de que se tu fizer por etapas, tu chega. Naya, Mel, você é luz, teu conhecimento me transformou. Gratidão, tu é maravilhosa, maravilhosa. E o meu conhecimento só te transformou porque tu aceitou. O meu conhecimento só transforma porque vocês recebem. O meu conhecimento só transforma porque vocês estão prontos. Então, gente, quero saber se essa live fez sentido para vocês. Eu ficaria mais horas falando com vocês aqui, mas hoje, amanhã é a manhã inteira de mentoria. Não posso ficar aqui horas. Rê, meu amor, você é inspiração. Tu também tu sabe, né? Então, gente, se essa live fez sentido para vocês, eu vou pedir para vocês aquela nossa negociação. Sheilinha, que bom tu tá aqui. Muitas pessoas vêm me dizendo os últimos 3 dias que o Instagram não está entregando a minha live, o aviso da live, tá? Várias pessoas estão me trazendo aqui, então eu vou ter que pedir ajuda de vocês, que essa nossa troca, eu trago tudo, né? Mas eu quero muito que vocês me ajudem nesse sentido. Agora eu vou gravar live, vai lá, curte, comenta qual foi teu maior insight e manda para mais pessoas, tá? Quanto mais pessoas receberem conteúdo bom, quanto mais pessoas consumirem esse conteúdo, mais leve a vida fica, mais próspera a vida fica. A gente não pode querer segurar. Ontem na missa a gente vai na missa aqui num lugar novo que a gente encontrou muito legal, e ontem, né, o sermão foi sobre isso. Não segura para ti aquilo que te fez bem. Então, se fez bem para ti, compartilha com mais pessoas, que isso também ajuda, né?
que, ó, a Neuza acabou de me dizer assim, ó, hoje o Instagram não me entregou de novo. Então, quanto mais vocês compartilharem, vocês vão me ajudar a fazer mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Combinado, meus amores? E amanhã, hoje a nossa live é a 15/21, amanhã 16. Mas não fiquem tristes, eu não posso contar ainda, tá? Mas, assim que terminar os 21 dias, tem coisa que vai acontecer, não posso falar. E quem não se inscreveu na jornada, gente, é amanhã. Tô muito empolgada, essa jornada vai ser maravilhosa. Combinado? Um beijo, gente, até amanhã. Curtam, comentem, compartilhem, encaminhem e estejam comigo na jornada amanhã. Beijo!